Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Desperta Arapiraca. Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Klaus Marques, eu sou pastor na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Arapiraca. Estamos aqui em mais um episódio do Desperta Arapiraca. Hoje nós estamos recebendo um convidado especial, Pastor Léo. Ele é pastor na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Santos, e ele é o esposo da pastora Andréia e pai da Sara, Letícia e Levi. Então vamos receber com muita alegria nosso querido pastor Léo. Seja muito bem-vindo, Obrigado. Graça e paz do Senhor Jesus, graça pastor. Pastor, uma honra estar aqui pela Amém. primeira vez. Coisa boa. Esse convite honroso. Eu me sinto privilegiado de estar aqui com você nessa tarde, né? Abençoada. Amém, pastor. Você é daqui de Arapiraca? Não, eu sou filho de Palmeira dos Índios. Palmeira dos Índios. Sou palmeirense, nasci em Palmeira dos Índios, e o Senhor, pela sua bondade, me trouxe aqui para Arapiraca. Já vai fazer uns 12 anos que eu estou por aqui. Muito bem. E estamos aí fazendo a obra de Deus, né? Glória a Deus. Tem muito tempo que chegou aqui em Arapiraca para fazer obra? Tem um bom tempo já. Tem um bom tempo que eu estou aqui. De uns 12 anos por aí eu estou por aqui, fazendo a obra, mas no ministério que eu estou agora, tem apenas só 4 anos que a gente fundou ele aqui muito em Arapiraca. Bem. Então a gente vai conhecer um pouquinho melhor do pastor Léo, né? A pessoa do pastor Léo, chamado ministério. E daqui a pouquinho a gente vai desenvolvendo a conversa para conhecer o Ministério de Santos. Amém. Então a primeira pergunta que eu tenho a fazer é: como se deu a conversão, ou se é convertido de berço, né? É de berço evangélico? Eu já sou de berço. Desde o meu privilégio de poucos, né? Desde o meu nascimento, a minha mãe já era da igreja, ali em Palmeira dos Índios, da Assembleia de Deus. Meu pai também. E eu já nasci no Evangelho. Tive essa graça, já esse nasceu privilégio. No fogo. Foi no fogo. E, inclusive, quando a minha mãe foi para mim, ela estava na igreja, né? Quando chegou em casa, assim que chegou, eu já fui logo nascendo, e só a bênção do céu. Eita, coisa hoje. Boa. E foi uma promessa de Deus, né? Sim. Deus fez uma promessa à minha mãe no círculo de oração. Minha mãe, ela sempre dirigiu o círculo de oração, e ela estava no círculo de oração lá em Palmeira dos Índios, e Deus usou uma serva dele, uma irmã, e disse: olha, minha filha, estou te dando uma bênção. E ela achava que era outra coisa, né? Sim. E de repente, depois de um bom tempo, aí eu nasci. Que bom. E a bênção, e Deus fez uma promessa, ele falou que seria um pregador do Evangelho, né? Um varão que vai ser usado nas mãos de Deus. E para a glória de Deus estou aqui. Amém. Fazendo ID. Então Jesus. você me permita chamar de você? Pode acredito que deve ter praticamente a mesma idade. Então, os seus pais, sua mãe, principalmente, foi uma referência para você no crescimento no Evangelho. E como foi o jovem Léo, né? Na obra, quando decidiu assim se dedicar mais, quando sentiu esse chamado? Olha, desde a minha infância, eu já estava na igreja. Então, já estava envolvido em tudo, né? Questão de departamento infantil, já fazia parte. Aos 9 anos, teve um período da nossa vida que a gente saiu de Palmeira e foi morar em Paulo Afonso. E aos 9 anos, o Senhor me batizou com o Espírito Santo num culto de criança. Então, na infância, né? Na minha infância. Coisa boa. Aí, desde a minha infância, eu já fazia um trabalho na igreja. Já desenvolvi um ministério na igreja. Inclusive, teve uma ocasião que nós morava lá em Paulo Afonso, num bairro por nome de Jardim Bahia. E uma certa feita, o pastor não pôde dirigir o culto. E as irmãs chegaram lá, a igreja muito pequena. Sim. E as irmãs chegaram e não tinha quem dirigisse o culto. Eu, na mesma hora, fui lá, peguei o microfone, abri o culto. Tá vendo? Já era acostumado e tinha desejo de fazer a obra. Fazendo a obra, né, ali. Então, desde a minha infância, eu já tinha um chamado para a área pastoral. Então, passou por tudo. Foi. Portaria,
Tudo. Departamento de crianças, Isso, de jovens. Jovens, né? Até chegar aonde o Senhor, ele nos preparou para estar, né? Além de sua mãe, alguma referência pastoral dessa época? Tenho meus tios. Queira comentar. Tenho meus tios. Eu tenho um pastor, uma referência, assim como pastor, que é o pastor Albério. Uhum. Ele é pastor. Hoje, ele foi pastor da Assembleia de Deus por mais de, acho que acredito, uns 50 anos. Né? Foi pastor de... Isso lá em Paulo Afonso? Sim, pastoreou Paulo Afonso, pastoreou Santana do Ipanema, na Assembleia de Deus, pastoreou São Miguel dos Campos. Várias cidades aqui do estado de Alagoas ele pastoreou. Hoje ele não está mais na Assembleia de Deus, né? Da missão. Hoje ele está na Assembleia dos Santos, é um ministério que ele mesmo fundou, mas é uma referência. Um grande homem de Deus, um homem usado nas mãos de Deus também. E eu sempre estava ali com ele, né? Ele sempre foi a minha referência. É como Paulo aos pés do sacerdote Gamaliel, Isso. você aos pés do pastor? Do pastor Albério. Pastor Albério foi uma referência na minha vida. Até hoje né? Está lá já numa certa idade, mas perseverando. Amém. E qual foi o primeiro contato com direção de igreja, congregação? Foi lá na Bahia mesmo? Não. Aí da Bahia a gente retorna para Palmeiras dos Índios. Uhum. E aí começamos a trabalhar sempre na igreja. Aí um período eu saí da Assembleia de Deus, fui congregar na Igreja de Cristo Pentecostal, que hoje é a Igreja de Cristo Internacional, eu acredito. Aqui o pastor Braz. Isso, o pastor Braz até... Entrevistei ele um dia desse. Pronto, eu vi a entrevista. Só que lá em Palmeira. Sim. Lá na ele, época... ele me falou que foi em Alagoas, chegou em Palmeira, né? A primeira cidade que chegou a essa igreja. A igreja foi fundada em Palmeira, quando chegou aqui em Alagoas. Aí eu congreguei lá um tempo com o pastor Cícero, saudoso pastor Cícero, que hoje já dorme no Senhor. E a gente ficou um tempo lá na Igreja de Cristo Pentecostal e foi um tempo muito, muito maravilhoso ali. Muito bom mesmo. E ali nós já começamos a trabalhar. E teve um período que a gente saiu de Palmeiras dos Índios e foi fazer um trabalho em Estrela de Alagoas. E nesse tempo o pastor Antônio, que hoje ele está em Sergipe, ele agora está na Sala Nossa Terra, ele fez um trabalho missionário lá muito, muito impactante naquela cidade. E eu fui com ele, foi eu e outros irmãos, e ali começou todo o início do meu ministério foi nessa cidade. As experiências com as pessoas, tudo lá com pessoas. Trato pastoral. A intimidade mais profunda com Deus, desenvolvimento do ministério. Começou ali em Estrela de Alagoas. E esse tempo foi um tempo muito maravilhoso, foi um tempo assim de muitas bênçãos, de muitas conquistas. Deus se fez presente ali. E foi onde eu comecei a desenvolver. Na minha adolescência eu já estava dentro do trabalho missionário, lá com o pastor Antônio. Depois do pastor Antônio, eu conheci o pastor Glauco, e aí foi que tudo ali começou a dar início. É da igreja de Cristo? Ele era da Igreja de Cristo, aí passou para, na época ele se desligou e foi para a Igreja do Evangelho Pleno. Sim. Hoje quem é o pastor presidente de lá é o apóstolo Hélio de Moraes. E a gente começou a fazer um trabalho ali com o Evangelho Pleno, conhecemos o pastor Glauco. Na época ele era do Evangelho Pleno. E a gente começou a fazer um trabalho ali. E desse trabalho, muitas vidas foram alcançadas. Foi quando ele começou uma escola missionária, na qual eu fiz parte, nos meus, acho que uns 15 anos, e a gente começou ali o trabalho dentro ali daqueles povoados, né? E a região de Palmeira, né? Palmeira, caminho da Estrela de Alagoas. Estrela de Alagoas. E foi onde eu já comecei a desenvolver o ministério pastoral, né? Que bênção. Foi bênção. Então, jovem, né? Jovem. Muito jovem. Dos meus 15 anos para até hoje, foi dedicado à obra. Que bom. Então, nunca se afastou dos caminhos do Senhor. Teve um período, né? Adolescente, sempre tem aquele... Eu, depois, passei um tempo assim, não vamos dizer assim, afastado, mas sem exercer as atividades que fazia. Mas depois... Quem conhece a Jesus não adianta querer fugir, né? E ele alcança. Jesus, ele foi lá e, não, você tem que voltar para o seu lugar. Mas foi por pouco tempo, nunca me envolvi com coisa errada. Vício. Não.
Isso aí não. Só foi tempo assim, aquele período de adolescente, né? Que a gente tem aquele tempo meio difícil. Mas depois voltamos aí fazer tudo de novo para o Senhor. Quem é do altar não consegue ficar longe, não. Fica. E conheceu a senhora Andréia nesse período? Foi. Não, já conheci a André aqui. Em Arapiraca? Arapiraca. E, para a glória de Deus, estamos até... Que bênção. Hoje até Jesus voltar, né? Com 3 filhos, né? A Sara, Letícia e o Levi. Muito bem. Então, os 3 envolvidos na obra. Os 3 estão lá. Assim, sempre estou orientando, né? Ensinando o caminho. Verdade. Eu sempre falo que a gente não pode impor para os nossos filhos aquilo que é nosso. A gente tem que deixar Deus dar a direção. Porque eu vejo assim, pastor, às vezes a gente quer que os nossos filhos sejam... Não, eu sou pastor, eu quero que meu filho seja um pastor também. E às vezes não é isso. Chamado é chamado. E Deus tem chamado para cada um. Mas eu ensino. Ensina, dá um exemplo. Dou exemplo, falo. Se Deus te chamar para o ministério, amém. Mas se Deus te chamar para outra área, amém também. Agora, contudo, faça conforme a vontade do Senhor. Não se desvie. Siga o caminho. Então você vê como um problema os pais que muitas vezes exercem o ministério pastoral, né? Tanto o homem quanto a mulher, e colocam essa carga de ministério pastoral sobre os filhos. Eu não vejo dessa forma, porque eu sou pastor, meu filho tem que ser pastor. Eu não vejo assim. Respeito quem tem essa visão. Eu vejo assim, meu chamado foi esse. O meu chamado foi pastorear. Estou aqui. Já tentei, né? Procurar outros caminhos, assim, parte profissional, e só deu errado. Então eu vi que o meu negócio é a obra. Então vamos fazer a obra de Deus. Agora, eu tenho meus filhos, e eu digo, se Deus lhe chamar para o ministério, amém. Glória a Deus. Agora, se Deus não te chamar para o ministério, te chamar para o altar, amém também. Agora, contudo que vocês façam a vontade de Deus. Então eu não fico assim, brigando, você tem que ser pastor. Não. Porque eu vejo... eu vou dizer assim, pelo tempo que eu estou no ministério, eu tenho visto muitos filhos de pastor se frustrarem na caminhada. A estrutura do filho é diferente Justamente. do pai, né? E você sabe que, pastor, assim, a gente lidar com pessoas é difícil. São mentalidades diferentes. Exatamente. E o pastor, ele sofre. Ele sofre de todos os lados, vem ataque de todos os lados. E os filhos naturalmente acompanham tudo isso, né? Porque tem momentos que não dá para o marido e a esposa, né? Os pastores ou a pastora, omitir todas as informações. Às vezes, alguma frustração, algum problema, alguma situação vai ser comentado na frente dos filhos. E eles não têm o mesmo suporte. Suporte. E eu acredito assim, antes, lá atrás, não tinha esse preparo. Os pastores não preparavam seus filhos. Olha, hoje a gente tem todo um preparo. Então a gente tem que preparar os filhos. Olha, pai é pastor, seu pai é pastor, sua mãe é pastora. Nós estamos numa missão. E a missão é árdua. Exatamente. Não é verdade? A missão é árdua. E veja bem, não é porque eu sou pai pastor que você tem que ser filho pastor. Mas se Deus lhe chamar... Às vezes não tem nem nome, né? Não é verdade? É o filho do pastor, filho do pastor. Não tem nome. Pode fazer nada que já está avisado tudo lá. É o filho do pastor. Então eu digo assim, eu sou pastor, você, se Deus lhe chamar para esta área aqui, amém, glória a Deus. Agora, eu não vou lhe obrigar, mas se Deus lhe chamar, com certeza Deus vai traçar os caminhos, vai abrir os caminhos e vai lhe colocar naquilo que Ele quer. Se Deus não te chamar, for para outra área, uma área profissional, também é bênção. Não deixa de ser um ministério. Servir a Deus. Servir a Deus e servir ao próximo também. Exatamente. Porque nós, pastores, servimos a Deus e servimos ao nosso próximo. E quem está numa profissão também, se for um homem ou uma mulher de Deus que for doutrinado na palavra e tiver no seu coração a palavra de Deus, vai ser bênção para a sociedade. Porque a sociedade que a gente vive hoje é uma sociedade distorcida, onde há muita malignidade, onde há muita maldade. Então, se um servo de Deus está lá, é para a glória de Deus. É para ser bênção para a vida daquelas outras pessoas. Eu vejo assim, dessa forma. Então, meus filhos é para a glória de Deus, aonde eles estiverem.
Se for para ser um juiz, seja para a glória de Deus. Se for para ser um médico, seja para a glória de Deus. Então a recomendação é que eles procurem crescer, Sirvam trabalhar. A Deus e cresçam. E sentir esse chamado, é no decorrer da vida secular. Eu tenho uma referência, meu pai, minha mãe estão lá na obra, mas eu estou aqui. Sim. Mas eles são minha referência. Agora, eu não posso chegar, se você vai ser um pastor, você vai ser uma pastora, você vai ser uma missionária. Eu não posso impor uma coisa que não está no coração. Não está nem no coração de Deus, aí Deus tem outra obra. Exatamente. Entendeu? Para a vida deles, eu vou impor. Porque eu vejo assim, hoje em dia, no meio, vamos dizer assim, cristão, a gente vê assim, uma sucessão. Eu sou pastor, meu filho tem que ser pastor, e vai passando da igreja. Peraí. Então, eu acho assim, eu respeito, acho lindo. Na Bíblia, a gente até comentar sobre Moisés, né? O sucessor de Moisés, Josué. E Gerson era o filho. Pronto. Não se ouve falar de Gerson fazendo nada. Justamente. Aí, veja bem, é uma sucessão. Aí eu vejo muitas vezes, assim, no ministério, muitos pastores assim, meu filho tem que... E às vezes ele vai porque o pai tá... Porque o pai impõe, né? Porque tem que ser você. Se eu um dia partir, você fica. É como aquele pai que quer que o filho faça medicina a qualquer custo, né? Meu sonho era ser médico, não consegui, meu filho vai ter que ser. Meu sonho... vai ser um médico frustrado se passar. Isso. O meu sonho era ser militar. Meu pai era da polícia. Sim. Então, o meu sonho era ser militar. Mas Deus não permitiu, né? Deus não permitiu eu chegar lá. Mas, amém. Glória a Deus. Aí, às vezes, eu falo para meus filhos, meu sonho é ver você na polícia, meu sonho é ter um filho militar. Ele sonha comigo também. Mas eu disse, fica à vontade. Mas de forma saudável, né? Fica à vontade. Se desejar. Eu quero que vocês, se não for para servir, ter um chamado pastoral, mas que sirvam a Deus na área que Deus colocar vocês. Exatamente. Que tudo seja para a glória de Deus. Tudo venha a ser feito da melhor maneira. Né? Assim as coisas são feitas de uma forma mais leve. Leve. E a gente pastor, estamos não pregando um evangelho que traz julgo, que traz peso, que traz, vamos dizer assim, amarras na vida. Não, o evangelho é para a gente ser livre. Paulo diz, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Eu sei o meu lugar de cristão, eu sei o meu lugar. Eu sei onde eu devo ficar. Não tem esse negócio. Porque eu não posso. Eu posso, mas eu sei o meu lugar, eu sei o que me convém, eu sei o que é lícito para mim. Então o evangelho é isso, o evangelho de Jesus é isso. O que você acha daquelas pessoas que deixam o emprego, né? Agora eu vou servir a Deus, vou fazer a obra, aí deixa o seu emprego, deixa a sua base para poder, eu vou dizer entre aspas, aventurar-se pregando o evangelho. Aí está o problema de certas pessoas. Eu vou ser muito sincero, eu vejo como pessoas que são desocupadas, que não sabem discernir o que quer. Nós temos que saber discernir o que quer, o chamado. O chamado é renúncia. O chamado não é hoje eu estar aqui e amanhã eu falar assim, eu vou sair desse emprego porque Deus me chamou. Não é bem assim. Deus não vai te deixar você passar uma necessidade. Ele supre todas as necessidades. Você vai sofrer as aflições, mas Deus ele vai suprir todas elas. Então você não pode sair do seu trabalho, deixar uma vida para dizer, agora eu vou me dedicar para se aventurar. E depois se frustrar. Porque o ministério você tem que ter certeza do que você quer. Nesse caso, Deus dá o sinal, né? O sinal, com certeza. Deus não vai nos chamar. Olha, quando Deus me chamou, Ele me chamou no ventre da minha mãe. Foi no ventre da minha mãe. Isso aí não foi nada que eu teve aquele... Eu vou ajeitar você, vou colocar você aqui no ministério, não. Foi no ventre da minha mãe. Eu lembro que, quando criança, a gente fazia culto no quintal lá da minha casa, culto no quintal lá do irmão. Tem o irmão Zezinho lá, que ele tinha morava de um lado, tinha uma construção. Então a gente juntava as crianças, fazia lá aqueles banquinhos de madeira, de pau, botava tijolinho lá e pregava o evangelho, as crianças se convertiam, as crianças aceitavam Jesus lá. Então, dali a gente já sabia, dali eu tinha noção, Deus tinha algo na minha vida, era um desejo, eu achava bonito quando eu ia no culto lá. As crianças precisam também ser incentivadas a ver alegria, graça. Isso. Né? Vamos brincar aqui de culto. Você é o pastor hoje, você tira a oferta, você faz aquilo. Acontecia naturalmente assim. E teve
um momento, eu nunca esqueci. A gente estava fazendo um culto e chegou um coleguinha da gente lá, e ele estava com um problema muito sério no ouvido, muito inflamado, e ele chegou. E ele disse assim, eu quero uma oração, vamos orar. Aí nós naquele meio ali, eu disse, vamos orar por você. Eu era o pastor, né? Era pastorzinho. Pastor das ovelhas, lá tudo garotinho, tudo era uma graça. Aí meus primos, meus sobrinhos, teu sobrinho que tem quase a minha idade, aí eu disse, vamos orar por você. Aí oramos, colocamos lá, eu coloquei a mão e fiz aquela oração fervorosa. E quando foi no outro dia, não é que Jesus fez a obra na vida daquela criança? Maravilha. Jesus curou ele. Curou daquela enfermidade. Então, a gente sabe que isso aí é um chamado, isso aí já vem do vento. E existe aquele chamado que Deus tem com você, que mesmo seus pais não sendo crentes, né? Você vai no mundo, está naquela vida perdida, Jesus vai e te resgata, mas ele já tem ali um propósito. Mas outros, não, eles acham bonito que é ser aquilo que não é ser. Que é por status, né? É uma frase que eu estava conversando com a minha esposa. Muita gente quer ser cabeça, mas não quer a dor de cabeça. Eu falo assim, pastor, qual é o melhor lugar para estar, para falar do evangelho? Não é dentro da igreja, não é lá naquele púlpito bonito, não é lá naquelas cadeiras acolchoadas, né? O melhor lugar para se falar de Jesus é onde o Senhor está. Indo lá naquela praça, indo lá naquela vila, indo lá naquela favela que ninguém vai, né? Exatamente. Indo lá naquele presídio que ninguém quer ir. Esses lugares é o altar, é o melhor altar. Porque dali Jesus tira o quê? Tira pastores, tira missionários, evangelistas, cantores, né? Homens que estavam com a vida destruída, mas Jesus foi lá através da palavra e resgatou. Tem muita gente precisando só de uma palavra. Uma palavra. Eu conheci um irmão, o irmão Jaime, e lá em Palmeiras dos Índios, ele pregava na Praça da Sé. Pregava na Praça da Sé. E hoje tem pastor de renomes aí no Brasil que ele ganhou, na Praça da Sé em São Paulo, fazendo esse trabalho. Eu tive o privilégio de ver. Lá em São Paulo tem muito. Na Praça da Sé tem. Na Praça da Sé. É interessante que o centro muita gente fica ali ao redor. Da evangelização. Ali só não conhece Jesus ali quem não quer. Porque toda hora tem alguém ali. Pregador ali. Pregador na praça. E eu louvo a Deus. Por essa iniciativa do pastor, porque é poucos que querem fazer isso. Né? Realmente. Poucos que querem estar ali. As obras antigas, né? Sem reinventar a roda, obra antiga, pregar evangelho na rua. Justamente. É poucos que querem estar. Então é que não. Eu quero ser. É bonito ser. Mas você está preparado para passar o que a gente passa? Uma pessoa chegou para mim e disse, pastor, eu quero ser como você. Eu falei, não queira não, meu filho. Não procure outra coisa, não queira não. Porque a vida de quem prega o evangelho, que tem amor pelo evangelho, não é fácil. Pois é, vamos convidar então os agendas abertas, você que é agenda aberta, que gosta de pregar nas igrejas, né? Eu te faço o desafio para você colocar aí no seu mês, né? Isso. Dia 1, Praça Marques, dia 2, Praça da Prefeitura, pronto. Dia 3, Praça do Baixão, e vai. Aí sim, cada Manuel praça, Teles, né? Manuel Teles. Ali Tá a agenda aberta aí, ó. Tem um lugar, eu peço até o nome estranho, né? Catita, né? Que o pessoal chama lá, aqui, era antigo lá do Manuel né? Teles. Manuel Teles lá. Vai lá naquela baixada lá, tem tanta alma. Vai matar o Cileão, irmão. A gente tem um trabalho que a gente está fazendo agora, no sítio aqui por nome de Frecheiras, perto ali do Cangandu, aqui no município de Arapiraca. E eu lembro que a gente chegou ali, pastor, não tinha uma igreja, eu acredito uma igreja só ali, que era a congregação. E a gente chegou ali, começamos a evangelizar um casal, e Jesus libertou, fez uma obra na vida deste casal, e através da vida deles, nós conseguimos assim comprar um terreno, Deus nos deu a graça de construir um templo, e é um trabalho missionário, né, ali. E para a glória de Deus, hoje nós temos uma igreja lá e estamos ali trabalhando. E às vezes assim, eu faço assim um convite, vamos hoje lá, né, fazer uma visita, vamos os irmãos, até os irmãos mesmo da igreja. Sítio Flecheiras, né? Vamos lá dar uma palavra lá. Alguns até se animam para ir, outros não.
Ih, sítio, É longe. longe, tudo é dificuldade, né? Tudo Verdade. é dificuldade. E uma das coisas que Jesus nos ensina é perseverar. É perseverar. Então, o maior trabalho missionário é aquele que se faz fora da igreja. E se você aí que está nos assistindo, você quer verdadeiramente ser grande no ministério, começa fazendo isso. Vai para a rua, vai para os hospitais. Basta ser como Jesus, né? A gente lê assim e pensa, e Jesus pegou quem? O Uber, foi de táxi fazer obra, ele pegou os seus discípulos e saiu caminhando. Hoje a gente tem a maior facilidade de se pregar o evangelho. E nós temos vivido o maior comodismo das pessoas. Uhum. Eu falo dos cristãos. Aí às vezes a gente diz assim, por que está se crescendo, aceita tal, aceita tal, aceita tal. Para ver. Ninguém para, meu irmão. Ninguém tá. Eles não dormem no ponto, não. Uhum. A gente relaxou. Eu digo assim, a gente no sentido. Os cristãos Os cristãos em geral. relaxaram. Relaxaram. A gente tem muitos templos grandes. A gente faz hoje em dia festa só para quem é crente. E vou lhe ser sincero, eu vejo na rua só testemunho de Jeová e os mormons. Mormons, que Outros eles fazem um trabalho bem raro. tremendo. E a gente vê assim, congressos de massa, não tenho nada contra, glória a Deus, mas eu acredito assim, você tem que fazer um evento para que almas sejam resgatadas. Pensa comigo, pastor, o Pentecostes não foi isso? O Espírito Santo encheu o povo dentro. Isso. E depois que eles foram cheios dentro, eles foram para onde? Para fora. Para fora. Para pregar, para ganhar multidões. O avivamento é esse. O avivamento. O que é que a gente vê hoje? A gente paga caro. Uhum. Também não tenho nada contra, né? Cada um faz o que achar melhor. Mas assim, as igrejas pagam caro para pregadores, cantores. Faz eventos e eventos e eventos, chá mais chá. Café não sei com quem, café não sei com quem. Agora, qual é o objetivo desses eventos? É fazer para os próprios... Para os crentes. Parece que é entretenimento para os cristãos. Mas vamos fazer um evento de... Vamos fazer um evento aí para a gente ganhar um alvo de 100 almas para Jesus. Vamos convidar pessoas que estão afastadas. Eu lembro que uma vez lá em Palmeira, um pastor, ele hoje está na Bahia, o pastor Clodoaldo, ele fez um trabalho tremendo, ele fez o culto dos desviados, mais ou menos assim, que estavam fora da igreja. Uhum. Ele deu lá o nome lá. E ele fez esse culto lá, meu irmão. Eu falo para o senhor, o que tinha de gente fora, que estava afastado do evangelho. A igreja lá era muito grande, lá em Palmeira, a sede. Então, só uma parte dos bancos da igreja lotou de pessoas que estavam afastadas. Eram as ovelhas perdidas. Perdidas. E eu era garotinho, nunca esqueci. E foi um culto tremendo. Muita gente voltou para Jesus ali. Muita gente voltou para Jesus. E a igreja fluiu, encheu. É o objetivo. Né? O objetivo da igreja é ganhar as almas. Então hoje a gente vê gente querendo ser o que não é para ser. Igreja superlotada de pessoas frustradas porque emotivas. Uma igreja que não está preparada para o arrebatamento, a verdade é essa. A gente está vivendo um tempo que poucos estão preparados para o arrebatamento, para sofrer as aflições e as perseguições. Do jeito que vai, se hoje houver uma perseguição, meu irmão, o que vai ser de gente desistindo para não morrer? Enquanto for status, né? Ser cristão. Aí tá. Porque hoje virou até, vamos dizer assim, é moda ser cristão. É moda, status. Ser cristão. É moda. Né? E de toda maneira, tem aí, tá desandando a coisa de um jeito que a gente não sabe onde vai parar. Mas cumprimento da palavra, isso não assusta, né? Para quem está esfriando. Quem está com base na palavra não vai se assustar com o que vem. Eu vejo as pessoas se assustando com os escândalos, mas tem que ter. Bicho que aconteça. Deus não tem cliente, não. Deus tem servo. E o servo passa pelas aflições que o mestre passou. A gente vai passar. E os homens querendo consertar o mundo que nunca vai consertar. Nunca vai consertar, porque o caminho é Jesus e quem não aceitar a Jesus não vai ter uma vida transformada, né? Uma Exatamente. vida transformada. Você pode procurar
de todas as formas e não vai consertar o mundo, porque o único caminho, a única direção é Jesus Cristo, não existe outro caminho, e a vida vai seguindo, e a gente fazendo aquilo que é nossa missão fazer. Verdade. Não é verdade? Pastor Léo, vamos falar um pouquinho sobre o ministério. Bora Eu queria lá. que me desse assim, um resumo de como é a Assembleia de Deus Ministério de Santos, tanto no âmbito nacional e como chegou aqui em Arapiraca. Pronto. O Ministério de Santos, ele é uma igreja no estado de São Paulo, foi a pioneira. Sim. No estado de São Paulo, foi fundada pelos missionários Daniel Berg, do Navring, quando eles chegaram lá no Porto de Santos. Né? Interessante. Ela foi ali se iniciou o trabalho da Assembleia de Deus. Porque a Assembleia de Deus, ela hoje é muito dividida, né? Mas os mesmos missionários que passaram por aqui, acredito, por Alagoas, por outros estados, no Nordeste, no Sul, Sudeste, é o mesmo que fundaram em Santos, né? Só que a Assembleia de Deus, ela teve um crescimento gigantesco. E lá em Santos, aí, começou um grande trabalho, né? Onde foi a pioneira do estado de São Paulo. Hoje a gente tem, em média, no estado de São Paulo, mais de 800 templos. Né? Fora, com a sede lá em Santos. Em Santos, a nossa sede é lá no bairro Macuca, em Santos, que tem como hoje o pastor, presidente é o nosso apóstolo, o pastor Paulo Alves Correia, né? Um grande homem de Deus, pastor Eliane Correia. E é uma igreja muito, muito abençoada. Nosso ministério é um ministério, graças a Deus, muito abençoado. Os pastores que têm levado a palavra. E nós estamos aqui em Alagoas, tem 4 anos, né? 4 anos que a gente resolveu Então chegou por meio de sua família. Foi. Aqui através da minha família. E através de mim, né? Porque aqui era Arapiraca, eu que trouxe o Ministério de Santos para aqui, para Alagoas. Mas não esquecendo, tinha um pastor também em Maceió, o pastor Edmilson. Hoje ele não está mais no ministério, mas ele começou o trabalho lá em Maceió. E aqui em Alagoas, aqui em Arapiraca, a gente começou através da minha vida. Nós deu continuidade aí, está dando certo, para a glória de Deus. Eu vejo nisso, pastor, aquele versículo que Paulo diz assim: eu, Paulo, plantei, Apolo regou e Deus ele deu crescimento. Eu vejo que existem muitos pastores, homens de Deus, que por um certo tempo cooperaram com a obra e Deus chamou para uma outra obra, para uma outra missão. Justamente, porque eu vejo assim, não é a placa da igreja, é o chamado. E a luta pelo reino. E a luta pelo reino. Entendeu? Eu vejo assim, uma divisão, né, às vezes, entre o povo. É porque já muda até a paz, fala né? Com a paz, isso aí é rebelde, mas não é não, irmão. Isso aí às vezes é o chamado que Deus tem, né? Verdade. Para nossa vida. E a gente vai pro mesmo céu, vai ter esse negócio. E consegue agrupar pessoas de culturas diferentes. Justamente. De um modo de vida diferente, pregando o mesmo evangelho, a mesma cruz, a mesma salvação. A mesma salvação, com a visão que Deus lhe deu. Exatamente. Porque às vezes Deus me deu uma visão para uma área e uma visão para o pastor para outra área, mas estamos caminhando o mesmo caminho. Paulo e Barnabé foram chamados para a obra missionária. Passou o tempo e eles agregaram João Marcos. Só que João Marcos ele estava travando um pouquinho, deixou Paulo de lado e Paulo ficou um pouco chateado. Sempre tem o João Marcos por aí, né? Aí Paulo falou para Barnabé, olha, João Marcos está deixando e eu vou seguir adiante. E Barnabé tomou as dores de João Marcos, ficou com ele e Paulo continuou com quem? Com Silas. Com Silas. Então, nenhum deles deixou de ser crente. Deixou. Cada um foi fazer a obra de suas mãos. E eu acredito que se tivesse junto não teria dado tanto fruto como tivesse. Exato. Né? Então, às vezes é necessário. Eu vejo também aquela questão de quando estava Abraão em Ló. Aí Abraão chega para ela, meu filho, não dá pra gente estar junto porque já cresceu demais o rebanho. Às vezes não é nem até confusão às vezes lá. não é nem o Abraão e o Ló. É o povo que Abraão cuida e o povo que Ló cuida, né? Só, não dá. Vamos separar um pouquinho aí, vamos cada um para um lado e vamos fazer o negócio andar. Perfeitamente. E é assim, dessa forma que as coisas andam pro reino de Deus. O reino de Deus é fato. Então, 4 anos, né? 4 anos, o Ministério de Santos aqui em Alagoas. Nós somos semelhantes, então, o ministério a qual sou pastor. Fazer a festa, vamos comemorar. Pois é. que Deus confiou em minhas mãos, Amém. do meu pastor, o pastor Irineu.
que é meu sogro também. Amém. E vamos fazer 4 anos em fevereiro. A gente está fazendo 4 anos agora acho que é de setembro, só que a gente vai comemorar em outubro, né? Então começamos na pandemia. Pronto. Eu já comecei depois da pandemia um pouquinho. Então estamos já no mesmo caminho. Já. O bicho estava pegando, rapaz, não é momento de plantar a igreja. Deixa Deus fazer a obra. Amém. Aí Deus é quem dá o crescimento. E foi num tempo que é terrível, né? Aquele tempo da pandemia foi um tempo que... Limitando o número de pessoas na igreja, dificultava até o evangelismo. Né? Gerou um pavor no povo. Mas nós estamos aí. Pois é, 4 anos de ministério aqui em Arapiraca. E a minha próxima pergunta seria essa: quais foram esses desafios de plantação do ministério? Às vezes a gente se sente só, né, sem a cooperação de outros ministérios, de outros pastores. E se isso aconteceu contigo, se foi tão difícil assim em relação à cooperação, ou se teve um certo apoio de outras pessoas? Eu vejo assim, apoio a gente teve só assim, um apoio espiritual, assim, uma cobertura, mas de início eu e a minha esposa, a gente junto. Eu cantava, eu ministrava. Era o Pedro, Tiago e João mesmo. Pedro, Tiago, no barquinho, no Mar da Galileia. Mas quando a gente olha, a gente vê a igreja hoje, a gente vê a igreja de uma forma diferente. Como Deus ele faz. Do nada ele começa a multiplicar. Aí é onde está, pastor, o chamado. Voltando um pouquinho lá para o chamado. Aí é onde a gente vê o nosso chamado. É na multiplicação. Como Deus ele manda, ele supre, ele traz resultado. Decepção a gente vai passar, luta, tem aquele momento que a gente vai querer olhar, Jesus, eu vou desistir, o Espírito Santo vai lá e dar aquela... Verdade. Não, vamos lá. Ânimo, força. Assim como foi com o Josué, sou contigo. Bora. Mas o senhor está satisfeito ou quer crescer mais? Quero crescer mais. Para a glória de Deus. Pois né? é. Nada para mim, para a glória de Deus. Se o Senhor, ele dá mais oportunidade que ele está me dando, quero crescer. Quem pega o talento e esconde, enterra, pensando que no momento da prestação de contas vai entregar e vai estar tudo certo, a gente aprende que não dá certo, né? É verdade. Quem escondeu o que tinha, perdeu. Então, eu tenho essa visão de reino. A gente nunca pode se conformar com aquilo que está. A gente sempre tem que procurar crescer. No sentido de espalhar, tudo, divulgar o evangelho. Verdade, em tudo, crescer em tudo, né? E não se conformar, como diz Romanos 12, não se conformar com este mundo. Né? Nós temos que ser inconformados. Exatamente. Né? A gente tem que ter visão de reino. Né? O céu é o nosso lugar, o céu que a gente vai é rico. E o nosso Deus é rico em tudo, em amor, em perdoar, em justiça. E nós temos que espalhar esse Deus que querem distorcer, né? Querem criar a visão, que querem plantar do Deus da Bíblia. É um Deus terrível, é um Deus mau, é um Deus carrasco, e não é isso. Nosso Deus ele é lindo. Vai punir. Nosso Deus é amor, mas ele é justiça. E amor sem justiça não é amor. Então foram muitos desafios, pastor. Muito desafio. Na plantação do ministério, para se consolidar. Tem um isso. tempo em que a pessoa pensa não fui chamado para isso e quer parar. Às vezes a gente assim, eu vou procurar outro meio. Não tá dando Até muito a gente certo. tem que dizer, vou procurar outro meio de vida, que isso aí não está dando. Não está dando muito certo, tem umas perseguições aí, umas lutas. Aí depois o Espírito Santo vai lá, pega a gente. Qual o grau de importância da sua esposa na plantação do ministério, no seu chamado? Eu vou falar para você, 100%. Porque a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a casa, né? E uma mulher sábia, ela é tudo que o homem precisa ter. A mulher sábia é tudo que um pastor, um homem precisa ter. E a minha mulher é uma mulher sábia. Eu dou graças a Deus pela vida dela, por tudo que ela faz em favor do reino. Né? E muitas das vezes ela vai lá, está ali do meu lado, dando aquela... Porque ela tem também um chamado, uma vocação ministerial. Uma vocação, então não é só a mãe que cuida dos filhos e da casa. Não. Ela trabalha ativamente na obra. Ativamente. Quando eu não estou, é ela.
É bênção, né? Às vezes a gente vai... não posso ir hoje, tá lá. Entendeu? Então, para administrar o chamado dos dois, porque assim, uma coisa é quando o marido tem um chamado pastoral, ele vai fazer, a esposa vai lá, eu te abençoo, fica aqui cuidando dos filhos e etc, ajeitando. Mas quando são os dois que têm chamado, os dois pregam, os dois cantam, como é que administra isso? A gente tem, assim, no dia a dia, na nossa vida, até nisso o Senhor ele tem nos dado sabedoria, sabe? Dividir o tempo, o nosso tempo. Porque a gente divide o tempo. Às vezes, assim, quando ela não vai, eu vou. Quando eu não posso ir, está lá. Mas a gente sabe dividir. Família, igreja, entendeu? Tudo. Porque nem toda hora dá para todos estarem juntos. Juntos, Nem esposa, nem filhos. Mas sempre a gente procura estar junto. Em tudo, né? Às vezes, assim, só questão de alguns dever, atividades que a gente tem que separar. Mas em tudo a gente sempre tá juntinho ali, um ajudando o outro. Isso é verdade. Bom. Uma coisa, pastor, que eu vejo muito por aí, por exemplo, o pai e a mãe envolvidos na obra. Aí tem um filho que é envolvido na obra, que gosta de fazer, às vezes tem outro que não gosta tanto. Mas o pai, para não perder, aí empurra ele para fazer as coisas da igreja. Essa visão, se eu acho correto, ou é melhor deixar ele tratar de outra forma? Porque às vezes a igreja, ela de certa forma, fica punida por ser dirigida, por ser liderada por uma pessoa que não tem chamado, que não quer. Só porque o pai e a mãe exigem, né? Eu vejo assim, eu já sou eu já penso de outra forma. Eu ensino, como eu falei do início, eu ensino, mostro, e olha, o caminho é esse. Agora a decisão é sua. Porque eu já vi muito isso. Boa parte dos filhos dos pastores, a maioria, são desviados da igreja. Porque era aquele negócio, você tem que estar ali, você tem que fazer parte da mocidade, você tem que fazer parte disso aqui, você tem que estar... Então isso aí se tornou um jugo, uma coisa carrasca. E filhos de pastores que não congregam com o pai. Não congrega. Estão em outra igreja. Justamente. Né? Então, por aí se tira. Então, deixa Deus trabalhar. Ensina teu filho no caminho que deve andar. É ensinar. Agora, é ele que vai decidir. É igual salvação. Salvação é individual. Você vai obrigar alguém a citar a Jesus se ele não quer. Então você toma a sua decisão, sabendo que vai ter consequência. Exatamente. Você vai ter suas consequências. Então não dá para colocar na frente da obra, até porque a igreja sofre, né? Sofre. Só para o pai e a mãe tentar ganhar o filho. Meu pai está me obrigando a você. Eu já vi filho falar assim, eu vou para a igreja porque meu pai me obriga a ir. Então você sabe que ali está obrigando, mas ali não vai definir o caráter da pessoa. Agora, eu estou indo porque eu amo a Jesus, aí é diferente. Eu estou indo porque eu amo a Jesus. O meu pai me ensinou a servir a Jesus, então eu amo a Jesus. Você está indo por amor a Jesus, você está indo por amor do seu pai, da sua mãe, ou do namorado, porque as pessoas querem ir para agradar, não ao Senhor, mas agradar alguém. E é o erro de muitos. Você tem que ir por Jesus. Tem umas bênçãos assim que diz, pastor, eu vou dar uma passeadinha em outra igreja para ver se Deus manda o meu varão. Irmã, tenha calma, irmã. Fica aí que Deus vai enviar a misericórdia. Eu sempre digo, Vai dar uma passeadinha lá fora, não? Aí tá errado, hein? É melhor esperar no Senhor. Esperei com paciência. Salmo 40. Salmo 37, deleita-te no Senhor e satisfará o desejo do teu coração. Então, às vezes, você quer fazer o seu desejo e acaba se prejudicando. Então, eu não ensino meus filhos assim. Ensino o caminho. Agora, decisão, cada um vai tomar. Pastor, a igreja, ela vem crescendo, né? Naturalmente, assim, quando se trabalha, evangeliza, quando faz a obra do Senhor certinho, sem se envolver com o mundo, nem ficar tentando fazer coisas novas que não são aprovadas pela palavra. Então, naturalmente, a igreja cresce. E com esse crescimento, como o Senhor começou com a família, a esposa, os filhos, então, naturalmente, com esse crescimento, as funções começam a ser compartilhadas, delegadas para outras pessoas.
E é basicamente isso que eu queria fazer um comentário antes Certo. da gente concluir o nosso bate-papo, lendo um texto bíblico. Se eu puder me ajudar, está em Êxodo 18, que foi um conselho que o sogro de Moisés deu a ele, Certo. dado o crescimento da responsabilidade dele, né? É Êxodo 18, do versículo 13 até o versículo 17. Por gentileza. 13 a 17 e depois o versículo 21 e 22. Êxodo 18, verso 13 a 17. Se eu poderia ler, por gentileza. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar as questões do povo, e as pessoas estavam em pé diante de Moisés desde a manhã até o entardecer. O sogro de Moisés, observando todo o trabalho dele para atender todo o povo que procurava, questionou: que é isto que fazes com o povo? Por que te assentas sozinho e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Replicou Moisés ao sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem uma questão, vem a mim. Julgo entre um e outro e lhes faço conhecer os mandamentos e as leis de Deus. O sogro de Moisés lhe sugeriu: não é bom o que fazes? Certamente em breve ficareis exaustos, tu e o teu povo, porquanto esta tarefa é sobremodo pesada para ti. Não te será possível realizá-la sozinho. Agora o 21 e 22, só para 21? terminar. 21 e o 22. 22? É. Mas escolhe no meio do povo homens capazes, tementes a Deus, que sejam dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto. Estabelece-os como chefes de 1000, chefes de 100, e chefes de 50 e chefes de 10. Eles julgarão o povo em todo o tempo. Toda causa mais complexa trarão a ti, mas para todas as questões menos difíceis, eles mesmos poderão encontrar a solução. Desse modo será mais leve para ti, pois esses líderes te ajudarão a dividir o trabalho e levar o peso diário da carga. Olha que coisa maravilhosa, né? Maravilha, esse ensino aí. Poderoso. Moisés, de manhã até o entardecer. Aquela multidão de gente lá. Julgando, ensinando. Ele ficava exausto e o povo também, cansado de esperar tanto tempo para ser julgado. Aí o sogro observando disse: Moisés, está errado esse negócio. Então, escolha pessoas capazes que liderem 1000, liderem 100, liderem 10, cada um conforme sua capacidade. E as coisas pequenas eles resolvem. As coisas muito grandes que não puderem passar por eles, manda para cá. Então, essa visão aplicada ao crescimento do ministério, como é que o senhor vê essa questão da divisão das tarefas, se é importante o pastor descentralizar para que a igreja tenha mais saúde no crescimento? Concordo plenamente. E nós temos que fazer discípulos. Não é? Fazer discípulos, fazer pessoas que estejam ali ao nosso lado para nos ajudar, ser uma coluna na igreja. Eu concordo plenamente e é necessário que se faça isso. Agora, contudo, que a gente tenha assim, esteja sempre orientando, porque hoje em dia a gente tem que ter um certo cuidado, porque as pessoas não têm mais aquele respeito. Se a gente levanta alguém hoje, amanhã a pessoa já está dizendo: eu sou o pastor da igreja. Ninguém manda em mim, não. Deus falou comigo. Deus me deu a visão, eu vou fazer. Tchau, gente. Aí a gente tem que ter cuidado. Então a gente tem que discipular, ensinar o que é estar debaixo de autoridade. Porque a própria palavra de Deus diz que a rebelião é como pecado de feitiçaria. E o que tem de gente rebelde por aí? Hoje em dia, o pastor da igreja é o anjo da igreja. Ele é digno de respeito. O pastor ele tem que ser respeitado como líder, como servo de Deus. Hoje em dia eu vejo um desrespeito com os pastores. Pessoas que não têm temor de Deus. Chega, fala com o pastor, não está falando, não é bem assim. Uhum. Eu vim de um tempo lá atrás que as pessoas tinham, quando ia falar com o pastor, tinha aquele certo cuidado.
aquele certo respeito. Às vezes parava, eita, o pastor falou comigo, eu vou comigo. Hoje responder. em dia, eu vejo assim, pessoas que o pastor, quando corrige, meu irmão, trata como sabe, se fosse qualquer coisa. Não é bem assim. Então, por isso que a mão de Deus, pesa sobre dessas pessoas. Mas a gente fazer líderes, formar, discipular, ensinar, é bênção. E mesmo a pessoa tendo essa predisposição de ajudar, querer... por exemplo, alguém olha a igreja, porque a visão da pessoa que está sentado é diferente da visão pastoral. Aí a pessoa pensa, né, tem uma sugestão. Seria melhor aquele irmão ficar ali? Não seria melhor fulano de tal fazer aquilo outro? Não, eu vou pegar o valor do meu dízimo e vou comprar disso e daquilo. Ele quer administrar. Ele administra, ele manda, ele quer fazer aquilo que ele acha que é melhor para ele e não para a obra. Porque tem gente que Então, essa predisposição, mesmo querendo ajudar, é necessário que a pessoa procure saber qual é a visão pastoral sobre isso. E ter uma orientação. Não faça achando que você está fazendo algo para você, como você está fazendo para a sua casa. A casa de Deus é a casa de Deus. A casa de Deus tem direção. A casa de Deus tem alguém ali que Deus colocou nas mãos para administrar. Então, se Deus colocou o pastor, ele pode fazer, não do seu jeito, mas ele é o administrador da obra. Então, respeita a decisão. Respeite, mesmo que você discorde, respeite a decisão. Ore, não critique, para que não venha sobre você a maldição. Muita gente precisa ouvir isso, pastor. Isso que o senhor está falando aí é fundamental. É fundamental. Por isso que surgem muitas rebeliões. Muitas rebeliões. Gente abrindo igreja de tudo quanto é jeito. Não sai debaixo da bênção. Está aqui hoje, amanhã está ali. Não sabe o que é da vida. Tudo perdido, tudo sem direção. Eu digo a você, quer saber que é árvore? Mostre os frutos. A Bíblia diz que a árvore que não dá fruto, ela é cortada, meu irmão. Então, se você vem querer falar alguma coisa para querer denegrir a imagem do seu pastor, para querer tirar dele a honra que Deus deu a ele, me mostre seus frutos. Se você não tem fruto, não adianta. Não adianta, porque eu vejo assim, a gente tem que zelar pelos líderes da nossa igreja, por aqueles que Deus colocou na nossa vida, aqueles que estão ali dia e noite. Eu digo assim, um pastor é como se fosse um plantonista, ele está de dia e noite para servir. Exatamente. Não tem hora para atender não tem hora para... É um mandamento, né? Obedecer aos pastores, sujeitai-vos a ele. Sujeitai-vos, é amar. O pastor é um pai, um pastor que ama, né? Ele é um pai, ele está ali para lhe servir. E assim, eu tenho comigo que a gratidão não é favor, gratidão é gratidão. Seja grato por aquele que o Senhor tem levantado na sua vida para orar por você, para lhe ajudar. Seja grato a Deus. Então, essa palavra aqui é tremenda, você formar pessoas, né? Você saber que você foi alguém que levantou a vida daquela pessoa para o ministério. Exatamente. Hoje aquela pessoa está... Não importa se hoje você tem uma igreja de 100, mas aquela pessoa que você formou tem uma igreja de 1000, mas é justamente essa capacidade, trabalho, né? Homens capacitados, uns para 1000, outros para 100, outros para 10. Isso. O de 10 é capacitado tão quanto. É capacitado do mesmo jeito. Pois é. Do mesmo jeito. Às vezes, pastor, assim, às vezes dentro da igreja, dentro do templo, não tem aquele número de pessoas que a gente... como eu queria ter uma igreja aqui com 1000 membros, né? A gente pensa. Mas às vezes você está lá na praça pregando para mais de 3.000 pessoas e ali, aquela pessoa que você ganhou, uma vida só, já ganhou milhares e milhares através do trabalho. Quantas surpresas lá no céu, né? Que a gente recebeu. Você pregou para mim. Eu fiquei feliz. Eu convidei um irmão para ir lá na igreja ministrar numa terça-feira uma vez, e hoje ele vai sempre. Aí ele chegou lá e disse: Pastor Léo, olha, hoje estou aqui porque uma pessoa que o Senhor evangelizou me ganhou para Jesus. Olha só que coisa linda, que maravilha. Uma pessoa que a gente evangelizou ganhou aquela outra pessoa, e hoje essa pessoa... Isso aqui é discipular, prega, né? Deus faz maravilhas na vida. Então isso é maravilhoso. Então, meu irmão, falar aqui, quer ser bênção? Ame seus líderes. Quer ter uma vida próspera? Ama teus líderes. Ama teu pastor, ama tua pastora. Ama aqueles que Deus colocou na tua vida. Sai dessa miséria de ser rebelde. Pois é. Né? E para a gente encerrar o nosso bate-papo, né? Porque Amém. Se deixar dois pastores conversando... Fala muito. Fala de Jesus, né? Da obra principalmente.
A nossa vida é assim, principalmente a vida pastoral. A gente recebe muitas pessoas, recebe até obreiros cansados, que vieram de outros lugares. Pessoas com um senso crítico muito alto, que não tem igreja boa para ele. Pessoas que foram ajudados, tirados da lama, né? Que cresceram até, inclusive. E muitas vezes a gente é deixado para trás por tais pessoas. Então, o coração do pastor é um coração humano também, né? Passa por essas aflições da vida. Mas como seria esse comportamento? Eu queria que você encorajasse, por gentileza, outros pastores, porque tem muita gente sofrendo, gemendo, porque foi abandonada por pessoas que estendeu a mão e essas, foram embora. Você mexeu num ponto muito... Foi lá mesmo, lá dentro do meu coração agora, porque eu já passei muito por isso. E eu já me decepcionei muito. Muito. Por pessoas que a gente ajuda, ama, cuida e depois vai lá e vira as coisas. Mas depois eu aprendi com Jesus algo poderoso, porque a gente tem que buscar aonde tem para nos dar. E a gente tem que buscar em Cristo. Porque homem é homem, a gente está sujeito a cair, a se decepcionar com qualquer pessoa. Mas eu já sofri muito com isso. E uma coisa que eu fui ministrado, ninguém chegou para mim e falou, foi o Senhor que falou comigo, no meu coração. Ele falou, são seres humanos, são pessoas, são falhas, tem erros, vão te amar e depois vão te odiar. Agora tem uma coisa, guarda no teu coração o trabalho que tu fez. Aquilo que tu plantou na vida dessas pessoas é o que vale. Porque o que você vai colher é o que você plantou na vida da pessoa, não é o que ela faz com você. Não é a traição, a calúnia que depois pode levantar contra a tua vida, mas foi o trabalho que você fez pela vida daquela pessoa. Hoje ela está onde está hoje, porque você pagou o preço para ela estar ali hoje. Por mais que ela fez tudo isso, o que importa é o que você semeou. E eu guardei isso no meu coração, porque pessoas vão e vêm. Uma hora tá, outra hora não tá. Vão ser passagem na nossa vida. Mas a palavra, aquilo que você plantou, aquilo que você semeou, aquilo que você formou, está guardado. Tem um memorial no céu. Eu sempre guardo aquela parada de Neemias, quando os inimigos começaram a zombar da construção do muro. Esse negócio aí não vai para frente. Ele diz, vocês não terão memorial nessa obra, mas nós vamos ter. E está aqui o memorial, né? A história, que bênção, viu? Né? Formada, né, pastor? Formada aqui a palavra de Deus. Nós temos um memorial com Deus. Isso aí que me faz prevalecer. Eu quero falar. Está decepcionado com o homem? Não se vai ter muito mais do que isso. Mas olha para o teu memorial. Tu está escrevendo uma história. Tu estás fazendo eu vou dizer assim, um novo ato dos apóstolos que vai chegar lá no céu, vai estar escrito. Glória a Deus. É isso. Que bênção, que bênção. Essa aí, ó, para aplaudir. Viu? Guarde essa palavra. Não sofra. Não sofra. Jesus recebeu o beijo do traidor, mas chamou ele de amigo. E todo o tempo ele estava ali. Jesus sabia, isso aí vai aprontar uma comigo, mas ele tem que comer, tem que estar com a gente. Mas qual foi a maior atitude de Jesus? Suportar. Suporte. Jesus morreu e ressuscitou. Está na glória. E nos deu o direito de ter a vida eterna. E eu não sei onde está Judas hoje, né? Pois é. Então, deixe o seu memorial, né? Queridos, uma satisfação imensa. Eu que agradeço. Ter recebido o querido pastor Léo, Assembleia de Deus, Ministério de Santos, né? 4 anos, está por fazer daqui a pouquinho, né? 4 anos. Em nome de Jesus. Que o Senhor continue dando crescimento, obrigado, dando graça. Amém. A você e sua família, a esse ministério lindo. E para encerrar, eu sempre peço aos pastores para nos abençoar com uma oração. Amém. Tá? E dizer que as portas estão abertas, e estamos à disposição para cooperar também. Da mesma forma, eu quero só fazer o agradecimento, estar aqui pela primeira vez, May está aqui. E vou falar, era um sonho, viu? Que bênção. Era um sonho estar entrevistado e Deus realizou meu sonho. Então vai longe, vai nos 4 cantos do mundo aí. Glória a Deus, amém. Vamos orar, Jesus. Né? Em nome de Jesus. Pai, te damos graças por este momento que o Senhor preparou para as nossas vidas. Amém, Jesus. Que através, Senhor, desse trabalho lindo que o teu filho está fazendo, vidas venham ser alcançadas.
Queremos te pedir a tua bênção sobre as nossas vidas, guarda-nos do mal, prospere a tua obra, porque sabemos que o Senhor é o dono de todas as coisas. E já te louvo por tudo que o Senhor já fez e ainda irá fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Desperta Arapiraca. Até o próximo episódio. Amém.